Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente do TRE, desembargador Mário Ferraz, presidente da Assembleia, Cauê. Agradeço mais uma vez ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, pelo convite de estar aqui participando de um evento tão importante, Camarote, que estamos sempre juntos, né, principalmente nesse momento de crise. Uma boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, né, porque nós sabemos que esse é um debate interessante da reforma política, o Cauê disse muito bem. Porque quando você faz a primeira pergunta sobre se você é a favor ou contra a reforma política, vai dar 100% a favor da reforma política. Quando você pergunta, então, qual o sistema que você quer, e dá 100% de divergência em qual é o modelo que cada um defende. Então, gera um pouquinho de, vamos dizer assim, de um debate meio difícil, ainda mais com tantos partidos que o Brasil tem hoje e que representam, né, que têm representação na maioria dos parlamentos por todo o Brasil, no federal, nos estados e nos municípios também, uma representação muito pulverizada. Então, não é simples se encontrar um denominador comum. Alguns dizem, né, alguns mais experientes dizem que nós nunca conseguiremos fazer uma reforma política. Até o momento parece verdade, não é isso? Mas acho que a crise é tão profunda, a crise da falta, da perda de representação, a crise ética, a crise fiscal, são tantas crises que o Brasil vive, né, que acho que talvez aqueles que no passado tinham essa convicção que o parlamento esse, ou do passado, ou o próximo, nunca teriam condição de fazer uma reforma política, eu espero que a gente consiga, pelo menos, construir um cenário para as próximas 2, 3 eleições. A gente sabe que, talvez, para uma primeira eleição, construir um novo modelo com seu financiamento, com as regras que gerem algum tipo de restrição à representação de partidos com poucos parlamentares, para que não fique esse quadro pulverizado, que ela possa também avançar. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de, nesses próximos meses, né, a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós temos hoje. Não é uma oportunidade boa, que é uma crise política profunda, que atinge a todos, mas nesse momento atinge mais ao Poder Executivo. A gente tem que aproveitar a oportunidade de discutir aquele tema que gera convergência em todos, que é a reforma política. Como eu disse, ideias distintas, mas com a mesma preocupação. Eu fico sempre pensando, Camarote, que o Brasil é um país interessante, porque, diferente de outras democracias mais maduras, onde a renovação no parlamento, tirando a França agora, mas na maioria dos parlamentos, a renovação ela não é muito grande, é sempre 10% para um lado, 10% para o outro, né? E, como todo sistema, também tem muitas críticas, o próprio britânico, num determinado momento, os liberais cresceram muito pela crítica ao sistema distrital, e o Brasil é um país diferente, porque o Brasil tem uma renovação de quase 50% toda eleição. E a gente reclama que não tem renovação. Tem renovação. O problema é que o filtro para se entrar no parlamento brasileiro, ele basicamente se reproduz no mesmo tipo de perfil dos mandatos anteriores. Então, são representantes da igreja, são políticos que vieram da máquina pública, que seja municipal de uma capital ou estadual, e políticos que já estão no sistema há mais tempo, e as suas próprias estruturas. Então, o Brasil tem uma taxa de renovação muito grande. Não é verdade que a nossa taxa de renovação é pequena, mas, ela, infelizmente, ela não tem gerado a estabilidade que nós gostaríamos. Certamente, se nós tivéssemos uma taxa de renovação menor, significaria que o nosso sistema é mais sólido que o sistema que o Brasil tem hoje, que é um sistema, do meu ponto de vista, falido. Eu tenho convicção que, como eu já disse, a crise é essa oportunidade. Aí nós vamos discutir quais são os modelos. Depois nós vamos discutir como é que financia esse modelo, né? A Câmara, em 2015, ela aprovou o fim da reeleição, como disse o presidente do TRE, tratou desse assunto, está no Senado, então esse é um assunto que pode ser resolvido com uma votação única no Senado. Nós aprovamos o financiamento privado na Câmara, mas acredito que não existe ambiente, e o Senado, pelo que eu sei, não vai avançar nessa discussão, e nós precisamos, porque não conseguimos, em 2015, discutir
o sistema eleitoral. Todos eles têm, como todos vocês sabem, todos nós sabemos, têm vantagens e desvantagens, né? O que eu tinha defendido, porque eu acho que a votação que gera uma maioria simples, que é o necessário, que seria a lista pré-ordenada, que foi demonizada nos últimos meses. Claro que ela é o sistema atual melhorado, né? Apesar de alguns tentarem vender que a lista pré-ordenada esconde os candidatos, é exatamente o contrário. A lista pré-ordenada é que ela apresenta, numa lista onde tem um puxador de legenda, quem ele vai eleger sucessivamente, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Hoje não, hoje você tem um puxador de legenda e ninguém sabe quem são os outros. Eu achava que era um modelo para a transição no Brasil, mas acho que parece muito difícil que a gente consiga avançar na lista pré-ordenada, que é o atual modelo, com um avanço que eu acho que seria muito importante. E do ponto de vista do custo e da capacidade de ter sinergia com o sistema de financiamento público, eu acho que é o que seria mais conservador e o mais fácil de fiscalizar, porque seriam apenas 27 eleições em todo o Brasil, uma por estado. Mas eu vejo muita resistência, Eu acho que, o Cauê falou do distrital misto, eu acho que vai acabar, num segundo momento, caminhando para isso. Eu tenho trabalhado, já que você tem uma parte da sociedade representada no parlamento que defende a lista pré-ordenada, a esquerda, com certeza, alguns partidos mais à direita, o DEM tem uma parte importante que defende também, mas tem uma parte importante da sociedade representada no parlamento também, hoje, que apareceram como novas lideranças, principalmente nas redes sociais, que têm defendido o voto distrital puro. Se a gente for olhar a Grã-Bretanha, a gente vai ver, e eu acompanhei muito o processo de mudança do Partido Trabalhista para o Partido Conservador lá atrás, e a gente via assim, umas coisas que me chamavam a atenção. O ministro da Fazenda tratando dos assuntos da economia, e quando você entrava no site dele, estava ele lá numa rua, inaugurando uma recuperação de uma rua no distrito dele. Mas a realidade da Inglaterra é diferente da do Brasil, né? Talvez, se nós tivéssemos só o distrital no Brasil, talvez nós ficássemos com uma representação muito local, né? E sem a capacidade de um debate maior das ideias. Por isso que eu acho que a gente deve, e eu defendo, não sei se teremos condições, o senador Serra tem um projeto de lei que ele fez um estudo e acha que pode ser por projeto de lei, não precisa ser emenda constitucional, do distrital misto. Talvez seja um caminho para que a gente possa ver qual é a transição para chegar em 2020 ou 2022 com um sistema que eu acho que agrega os dois tipos de voto. A lista tem uma outra vantagem muito grande que as pessoas não discutem, que é exatamente a questão do gênero. Nos países onde tem a lista, a participação da mulher cresceu muito rápido. Então, acho que a discussão da lista ela também traz esse avanço, em vez de a gente ficar discutindo emenda constitucional de cota para a mulher, talvez a lista pré-ordenada resolva essa fraqueza do nosso sistema, que é muito frágil na representação das mulheres na maioria dos parlamentos pelo Brasil. Então, acho que... E aí vem o tal do distritão, que eu já defendi o distritão. Hoje o Globo vem com uma matéria dizendo que o distritão é para salvar os atuais deputados. Eu discordo. Eu não vejo o distritão como um sistema, apesar de ter hoje muita força no parlamento, eu não acho que o distritão vá garantir a reprodução dos mandatos dos que estão disputando, porque o distritão vai favorecer aqueles que, sem estrutura partidária, tenham uma boa representação na sociedade. No caso do Rio, se eu fizer 100 mil votos no distritão, eu estou eleito, mas na lista aberta, se eu fizer 100 mil votos sozinho, eu não estou eleito, porque a vaga no Rio são 200 mil votos. Então, essa questão do que é melhor para quem está, para quem vai entrar, eu acho que ela é muito difícil de ser, vamos dizer assim, avaliada sem que a gente consiga avançar em algum sistema e possa colocar em prática, né? Nós nós vamos aprovar a PEC que veio do Senado, o senador Ricardo Ferraz esteve aqui, nós vamos aprovar uma cláusula de desempenho crescente, isso já está ajustado, e o fim da coligação a partir de 2020, acho que é isso. Acho que para 2018 não é uma votação simples, é uma votação de 3/5, não é uma coisa simples. Mas a gente vai avançar nessa PEC, e na outra PEC nós vamos discutir
e amanhã o senador Eunício, presidente do Senado, está convidando os presidentes de partidos e principais líderes da Câmara para que a gente possa construir um cronograma em conjunto com os partidos e com os líderes na Câmara, para que, quando a gente chegue lá no setembro, a gente já tenha essas matérias discutidas e aprovadas. Eu acho muito importante, parabenizo o Paulo Scaff, a Fiesp, por esse debate, estou à disposição para estar aqui hoje, para estar em qualquer outro debate, qualquer discussão sobre reforma política, porque esse é um tema que é importante a gente ouvir, né? Não apenas falar o que a gente acredita, mas todo mundo aqui tem alguma experiência, alguma opinião a dar, então eu estou à disposição para continuar discutindo até o prazo limite. Nós temos aí julho, agosto, setembro, 3 meses, no caso do prazo de 1 ano antes da eleição, e a Câmara vai avançar no sistema eleitoral, no sistema de financiamento. Eu sou daqueles que acham que só a cláusula de desempenho e o fim de coligação não vai resolver o nosso problema, porque se o sistema está falido, não é apenas a redução de 20 partidos para 12 é que vai resolver o problema da legitimação dos mandatos. O que vai garantir a legitimação é que a gente consiga avançar num sistema onde a sociedade vote com mais convicção e que ela volte a participar. Como eu vi em 86, quando meu pai foi candidato a deputado federal constituinte, uma gama enorme de quadros da sociedade participando daquele pleito, o que vem ano a ano diminuindo. As pessoas estão cada vez mais distantes da política. Então, apenas a redução do número de partidos, do meu ponto de vista, não responde à principal pergunta que precisa ter uma resposta. Como é que nós voltamos a ter um sistema que gere essa legitimidade da política, da democracia, e como é que a gente consegue atrair novos quadros de outros segmentos, não desses segmentos que vão se renovando entre si nas últimas eleições, com essa alta renovação que o Brasil tem, para que a gente possa efetivamente avançar e consolidar a nossa democracia. Por isso que eu acho que só o fim de coligação e cláusula de desempenho talvez sejam positivas para mim, que hoje tem uma posição de destaque no parlamento, mas eu não sei se para a sociedade apenas a redução resolve. Por isso que eu acho que, junto com a cláusula de desempenho, junto com o fim de coligação, a gente precisa ter um sistema, e repito já pela 3ª ou 4ª vez, que volte a gerar essa relação mais próxima, uma maior participação e uma maior legitimidade. Então, acho que o Brasil precisa desse debate, precisa de outros debates, precisa de muita paciência. Eu acho que o que está faltando hoje, numa crise como essa, muitas vezes, é paciência. Muitos estão jogando temas ao ar que, às vezes, não ajudam nesse momento. Tem muita coisa em jogo no Brasil, o Brasil é um país muito grande, para que a gente não tenha capacidade de diálogo nesse tema e em tantos outros, para que a gente possa rapidamente superar a crise que vivemos e voltar para a agenda que o Brasil precisa, que é a agenda da reforma política, que é a agenda das reformas na área econômica, que o Senado vote até a próxima semana a reforma trabalhista, que a gente volte a discutir a reforma da Previdência, porque mais do que um belo discurso, Paulo, a gente precisa voltar a falar a verdade para a sociedade, que sem reforma da Previdência, sem reforma trabalhista, sem reforma tributária, não haverá condições para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos para os nossos milhões de desempregados. Essa verdade está faltando em muitos políticos, e a gente sabe que a gente tem muita gente fazendo campanha contra, dizendo que as reformas são para tirar direitos. Eu tenho certeza que, cada vez mais, a reforma trabalhista na Câmara foi uma demonstração disso. Ninguém nunca imaginou que nós fôssemos avançar tanto numa reforma trabalhista, né? Se você falasse há 5 anos atrás que a gente ia fazer o que a gente fez hoje, todo mundo ia dizer que a gente estava maluco. Então, o Brasil está avançando, a gente precisa, sim, discutir a reforma política como prioridade, mas a gente não pode fugir da agenda. O Estado brasileiro ficou grande demais, os estados, os municípios e a União estão perto da sua falência. Então, sem reestruturar o Estado brasileiro, nós não teremos condições de construir um futuro melhor para as futuras gerações. Por isso que a reforma política é decisiva, mas depois dela as outras reformas precisam voltar e a gente precisa acreditar que, reestruturando o Estado, a gente vai dar condições para que cada cidadão possa construir o seu próprio futuro. Paulo Scaff, muito obrigado. Estarei sempre à disposição da Fiesp para qualquer tipo de debate, principalmente a política, que é uma reforma tão importante para o Brasil. Muito obrigado.